E através da vida de Neemias na brecha, Deus começou a levantar. Vem sacerdote, vem levita. Começou a levantar um por um. Aleluia. Aqui no versículo 3 começa a reconstrução do muro. E o que eu acho interessante é que Neemias não faz nada sozinho. No reino de Deus ninguém trabalha. Neemias divide a tarefa. Aleluia. O sumo sacerdote, capítulo 3:1, Eliabe e os sacerdotes começaram a reconstruir a porta das ovelhas. Por que ele começa logo pela porta das ovelhas? Logo pela porta onde eu e você tem que passar. A porta das ovelhas era literalmente uma porta aonde, aleluia, quando o templo estava de pé, as ovelhas eram lavadas. Lembra de João 5? As ovelhas eram lavadas no tanque de Betesda, passava pela porta. João 7:10-10:7 vai dizer: em verdade vos digo, eu sou a porta. Jesus que diz isso. E logo ele repete, Jesus repete, eu sou a porta. E ele começa logo a edificar o lugar para onde você tem que entrar, a porta das ovelhas. E aí vai, cada um, 3 vai falando sobre o papel de cada um vai fazendo um pouquinho, o outro vai pegando o ferrolho, o outro vai colocando, Deus é Deus de detalhe, o outro vai edificando na direção de sua porta até lá embaixo, cada um pega um pouquinho e em comunhão a obra está sendo concluída. Em comunhão, aleluia, a obra está seguindo. O trabalho em equipe. Diga comigo, trabalho em equipe. O 4:4 diz assim: então orei. Por que ele orou? Porque Tobias, Sanbalate e Gesem estava ao seu lado e comentou: basta uma raposa subir lá e esse muro, essa pedra desaba. Estava achando que era fogo de palha. Mas Neemias orou: ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Mas no versículo 6, no finalzinho, vai dizer assim, ó, aleluia, o rolê 6 todo: por fim o muro foi reconstruído, diga glória a Deus, até a metade, a sua altura redor por toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. Faz toda a diferença. Trabalhar com alegria por cima. Além de unidade, perceba, unidade, trabalharmos unidos, dividindo o serviço, para que ninguém pegasse o fardo. Depois ele vai e ele trabalha com entusiasmo. Louvado seja o Senhor. Aí Tobias e Sanbalate continuam armando. E ele armando e Deus revelando a Neemias e frustrando os planos. Porque quem tem intimidade, Deus revela e frustra os planos do inimigo. Mas uma coisa me chamou a atenção aqui. Louvado seja o Senhor. No versículo, aleluia, no versículo 16 do capítulo 4. Dali em diante, porém, apenas metade dos homens trabalhava. Vamos ler o versículo seguinte. Os líderes ficavam na retaguarda. Presta atenção nisso aqui. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá, que construía muro. Os trabalhadores com a mão no muro e com as mãos nas armaduras. Com a mão no muro ali trabalhando, porque às vezes você pensa que é só ir construir o muro, que é só ir para lá, que é ir de qualquer jeito e não está segurando espada. Você pensa que aí você vai, você quer ficar afobado, você quer ir com a mão no muro, mas não está vigiando a brecha aberta. Você quer meter a mão na obra, aleluia, mas está todo despreparado de qualquer jeito. Você quer meter a mão na obra, mas as armaduras, segundo Efésios 6:10, já não está mais em você há muito tempo. Porque você já não busca mais o capacete. Você não, aleluia, não busca mais a couraça. Você não busca mais, aleluia, o cinturão da verdade. O salmista vai dizer: santifica-me na verdade. A tua palavra é a verdade. Você não está mais com o poder da palavra. Você saiu dos caminhos da palavra e anda sem temor ao Senhor. Como é que tu quer oportunidade? Você não está de concordância com a palavra. Como é que você quer meter a mão no muro para erguer? Se a Bíblia vai dizer que é uma mão no muro, a outra mão nas armaduras, uma mão no muro, a outra mão revestida. Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. Ele levava a carga, aleluia. Não adianta pensar na carga dos outros e não pensar também em você. Porque se você levar a carga sem as armaduras, você vai morrer. Neemias estava lá e o povo todo preparado.
em unidade, divisão de tarefa em unidade, preparado com as armaduras, levando a carga, louvado seja o Senhor, e o Senhor operando. Mas tem algo importante que Deus que ele fala aqui no versículo 19, a parte B. Ele olha para os oficiais, então eu expliquei os nobres oficiais e o restante do povo. Ele fala assim, ó, a obra é extensa, mas estamos muito separados uns dos outros. É a unidade que eu já antecipei. A obra é extensa, mas sabe o que ele está querendo dizer? Temos que estar em concordância. Temos que estar no mesmo nível de pensamento, no mesmo nível de erguer muro, de santidade e de busca. Temos que estar, aleluia, no mesmo muro de entendimento, de discernimento. Porque a Bíblia vai dizer que o reino dividido, ele não. Para edificarmos muros, temos que estar mais juntos. A obra é árdua. Os opositores se levantam com fúria. A oposição é muito grande. Se não tivermos armados, preparados para o ataque que pode vir, que vem a qualquer momento, iremos desfalecer. O povo de Deus vai perder. Por que tem muita gente perdendo batalha? Diga, largou as armas. E acima de tudo, não tem coragem de conhecer, ainda quer ir para a guerra. Não tem coragem de conhecer. Eu vou resumir aqui, rapidinho. Como você não sabe quem é, eu vou resumir. Mara viu quem é hoje, viu, Mara? Foi aquele rapaz que eu te mostrei. Vou resumir rapidinho. Eu conheci um pastor, na época que eu estava trabalhando. Não sabia que era pastor, ele percebeu que era evangélica, perguntou, a gente foi conversando, começou logo a evangelizar. Descobri que era pastor. Pastor, e aí? Ex-pastor, entre aspas, a unção continua. Pastor afastado. Pastor, e aí? Ele dizendo, porque quando aconteceu que ele adulterou com a obreira, engravidou, e ainda continuou na obra, fazendo a obra, só parou depois que foi denunciado, 8 igrejas lindas, ele me mostrou, e aí vai para lá, vem para cá, vai, teólogo, tudo, cheio de patente, eu conversando com ele, e aí pastor, e agora, falando de Jesus que tem que restaurar, voltar, pagou o preço dele 2 anos no hospital, vou falar rápido para resumir, mas o que me assustou foi o que ele me disse. Irmã, por que você não congrega, pastor? Vai congregar, você procura a igreja. Não, irmã, ele quer reabrir essa igreja dele. Aí eu disse assim, meu Deus, como ele me deu liberdade, eu posso te falar algo ao Senhor, pastor, com todo respeito? Pode. A Bíblia diz, humilhai debaixo da potente mão do Senhor. O Senhor está precisando se humilhar, se submeter a um pastoreio, largar a espórnia, aleluia, fechar as brechas e erguer muro. E no tempo de Deus, se for da vontade dele, ele vai restaurar. O homem largou as armaduras, largou as armas e queria tapar muro. E se esbagaçar, ainda ia esbagaçar outras vidas. Louvado seja o Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. E ele vai dizer aqui, ó, aleluia. No 23:4, nenhum de nós, nem eu, nem os meus parentes, nem os meus servos que estavam comigo trocavam de roupa. Recebe a vigilância, diga a vigilância. Carregava nossas armas, mesmo quando ia beber água. Mesmo quando ia beber água, carregava as armas. Louvado seja o Senhor. O 6 vai dizer assim, ó, que ouvia essa balada de Gessém, aleluia, o restante dos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e o principal de tudo, não basta erguer muro, que não havia nenhuma. Pergunta pro irmão, tem brecha aí? Tem brecha aí, irmão? Tem brecha aí? Ele disse o quê? Não responde aí. Não, responda não, não precisa se responder. Eu brincando. É com você, Deus, responda para ele. Se tem brecha aí, é tempo de fechar. É tempo de fechar brecha, porque com Deus não se brinca. Até o dia, aleluia, o Senhor está dizendo para você, até aqui, é tempo de fechar as brechas. Louvado seja o Senhor. E Neemias construiu um muro sem deixar nenhuma brecha. Interessante que o diabo não sossega, velho. Deus não sei, manda ele dar uma folga a ele aí, Jesus. Dá uma folga assim, infeliz e miserável. Dá uma folga aí pra gente ter uma paz 1 minuto. Mas a gente descansa, mas o bicho não descansa não. Tá ali perturbando, perturbando. Deixa eu acelerar rapidinho. Perturbando. E Neemias ligado. Quem tem intimidade fica ligado, tem discernimento para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Aí manda chamar Neemias. Louvado seja o Senhor Jesus. Neemias diz para ele a passagem que nós lemos, 6:3. Diga a ele que eu estou fazendo uma grande obra, rapaz. Diga a ele que meu foco é outro. Diga a ele que o meu alvo é outro. Diga a ele que eu já passei pelo processo, pela fornalha, e eu preciso seguir.
leitinho. Agora eu estou comendo pão, eu estou comendo água, eu estou comendo mocotó. Diga a ele que quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, ramanai, respondia como menino, eu mandava recado, eu dava retorno no WhatsApp, eu postava em direta, aleluia, quando eu era menino. Mas diga a ele que eu fiquei homem, agora eu me comporto como homem. Diga a ele que eu não sou mais menino. Diga a ele que quando eu era menino, eu ficava virada, eu pecava. Diga a ele que eu ficava menino, eu não ia mais fazer a obra, eu largava. Mas diga a ele que eu virei homem. O tempo de leitinho já passou. Ramanai me arrasto. Rimanai me assai, vai canto rimanai. Aí calamanai sai. Hebreus 5:12 vai dizer que tem pessoas que pelo tempo que dá na casa do Senhor já era para ser mestre, já era para estar ensinando diaconisa, mas é carente de ser ensinado. É carente de tomar leitinho porque não entendeu, não teve a maturidade espiritual que Neemias teve. Não teve, perceba a importância da maturidade. Eu não vou me alongar, não, vou voltar para cá para finalizar. Mas Gálatas 4 vai falar acerca da maturidade. Olha o que Gálatas 4 fala acerca da maturidade. Não vou ler, não, porque ganhar tempo. Mas ele fala que enquanto herdeiro, nós somos herdeiros de Cristo, não somos? Quantos são herdeiros aqui? Há a diferença daquele filho pródigo, o que saiu com o que ficou. O que saiu é conhecer que era herdeiro. E o que ficou achava que não precisava de escravo. Mas perceba, nós somos herdeiros. Mas Gálatas 4 vai dizer que enquanto o herdeiro não alcançar a maioridade, ou seja, a maturidade, ele é digno de um tutor para administrar seus bens. Pergunta para o teu irmão: tu está administrando teus bens ou tu tem tutor? Tu está administrando teus bens ou tu tem tutor? Aleluia. Quem é o tutor? A pastora. Tainá. A diaconisa. Aleluia, Jesus. Mas ele vai dizer que enquanto você tem um tutor, enquanto você não alcança a maturidade para administrar aquilo que Deus colocou em tuas mãos, tu não passa de um escravo. Dói. Um herdeiro que não toma posse da promessa da herança, porque é menino, não passa de escravo. Deus não vê como filho. Misericórdia, diga misericórdia. Mas voltando para cá, louvado seja o Senhor. Neemias se brindou. Mas sabe a parte que eu acho mais interessante, que me chamou a atenção também? O versículo aqui 5. Ele diz assim, ó. Eu vou ler o 4. 4 vezes me enviaram a mesma mensagem, e cada uma vez respondi a mesma forma. Na quinta vez, diga, o diabo também muda a estratégia. Na quinta vez o diabo muda a estratégia. Ah, ele não está vindo. Eu estou mandando, aleluia, uma carta. Lembra da carta de Senequeribe? Como é que fala, será?